real, real. He's so real to me. Oh, real, real. He's so real to me. Though some people doubt him, I can't live without him. That's why I love him, and he's so real to me. Hallelujah. Real, he's so real to me. Sing it. Real, real, he's so real to me. Though some people doubt him, but I can't live without him. That is why I love him, and he's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Now, he's prophesied, all theologians believe that in the last day the spirit of Elisha is to come too. It has to come 5 times. God uses that spirit. Agora ele profetizou. Todos os teólogos creem nisso, que no último dia é para o espírito de Elias vir também. Ele tem de vir 5 vezes. Deus usa esse espírito. Elisha, Elijah, John the Baptist, for the Gentile church, and then for the Jews, Revelation 11 chapter. Eliseu, Elias, João Batista e para a igreja gentia, e então para os judeus em Apocalipse capítulo 11. That's God, G-R-A-C-E-F-A-I-T-H-J-E-S-U-S, the letter 5. Can't stop at 4. It has to go to 5. Isso é a G-R-A-C, cedilha A, de Deus, F-E-J-E-S-U-S, Jesus, a letra 5. Não pode parar em 4, tem de ir aos 5, está vendo? Notice. Now, he promised that. So that sets the Bible just exactly to this day in the Sodom and Gomorrah. Note, agora, ele prometeu isso, de modo que isso posiciona a Bíblia exatamente neste dia e o de Sodoma e Gomorra. And Elijah that wasn't Elijah, that was the Spirit of God on Elijah. Elijah was just a man. E Elias não foi... Esse não foi Elias, esse foi o Espírito de Deus em Elias. Elias era só um homem. Now we've had Elijah's and Elijah's coats and Elijah's mantles and Elijah's everything, but the Elijah this day is the Lord Jesus Christ. Agora temos tido Elias e capas de Elias e mantos de Elias e tudo de Elias. Mas o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. He is to come, according to Luke 17:30. The Son of Man is to reveal himself among his people. Not a man, God. But it'll come through a prophet. É para ele vir conforme Mateus 17, Lucas 17, 30. Diz que é para o Filho do Homem se manifestar entre seu povo. Não um homem, Deus. Mas virá através de um profeta. Now, he never had 2 major prophets at the same time. Never in the world. Agora, ele nunca teve 2 profetas maiores ao mesmo tempo. Nunca no mundo. See? No matter how much these two heads can't, it has to be one head. God has to get one man under his control. See? Está vendo? Não importa quanto haja duas cabeças, não podem. Tem de ser uma cabeça. Deus tem de tomar um homem sob seu controle. Está vendo? There's one God. There was Father, Son, and Holy Ghost, but one God over it all. Há um Deus. Havia Pai, Filho e Espírito Santo, porém um Deus sobre tudo isto. Notice, they just used them offices so as it was Elijah, the spirit of Elijah. He used that spirit, but the same God controlling it all the time to fulfill his word. Note, e somente usou esses ofícios. Deste modo, fez ele com Elias, o espírito de Elias. Ele usou esse espírito, mas o mesmo Deus controlando-o o tempo todo para cumprir sua palavra. Now, notice in this now.
David thought he had everything in order, and he was inspired. See how the Holy Spirit can anoint a man? But it's got to be in the order of the anointing. Agora note nisto, Davi pensou que tinha tudo em ordem. E ele estava inspirado. Está vendo como o Espírito Santo pode ungir um homem? Mas tem de estar na ordem da unção. The outside spirit can be anointed with the Holy Ghost and the soul is dark as pitch. O espírito exterior pode estar ungido com o Espírito Santo e a alma tão escura quanto piche. The cocklebur grows on the same water that Bill puts life into the wheat, puts life into the cocklebur. But at the bottom of the cocklebur, it's a cocklebur life. O joio cresce por meio da mesma água que edifica, leva vida para dentro do trigo. Leva vida para dentro do joio, mas no fundo do joio é uma vida de joio. It's rejoicing and blooming and got life and doing everything that the wheat does. But the soul of it is cocklebur. Ele está se regozijando e florescendo e tem vida, e fazendo tudo o que o trigo faz, mas a alma dele é joio. False teachers can rise, teaching all kind of Trinitarianism and everything else, and be anointed with the Holy Ghost and perform just as many miracles as the true gospel can. But by the word, that's what does it. You know what I mean? Está vendo? Falsos mestres podem surgir ensinando todo tipo de trinitarismo e tudo mais, e ser ungidos com o Espírito Santo, e realizar tantos milagres quanto pode a verdadeira igreja. Mas, pela palavra aqui, isso é o que faz que aconteça. Está vendo o que quero dizer? Now, it's all right to teach this, I guess. I'm in an interdenominational tabernacle this morning. This hotel here. Agora, está bem ensinar isso, eu suponho. Estou em um tabernáculo interdenominacional esta manhã, neste hotel aqui. Notice. Watch what we're saying. Now, listen. David had all the emotions that the real revival had. Note, observe o que estamos dizendo. Agora, bem, ouça. Davi teve toda a emoção que o verdadeiro reavivamento tinha. Notice, they shouted. They screamed. They danced. They really got something out of that anointing. Sure did. Note, eles gritaram, eles berraram, eles dançaram, eles realmente receberam algo daquela unção. Receberam mesmo. All like a real revival. But you notice, God was not in it. God was not in it. He had a prophet sitting right there in the land that they ought to know. David should have known it. Tudo como um verdadeiro revivamento. Porém, note, Deus não estava nisto, Deus não estava nisto. Ele tinha um profeta que se encontrava bem naquela terra que eles deviam ter conhecido. Está vendo? Davi devia ter sabido disso. Something today, we got all the mechanics like the great denominations, crusades of our times, but the results turning out the same as it was then. A mesma coisa hoje, nós temos toda a mecânica, como as grandes denominações cruzadas da nossa época, mas os resultados estão se mostrando os mesmos de então. Our results of our great crusades and all of our big fineries and our big buildings and our big building thousands and adding members and things, it turns out the same way. All a flop. Nossos resultados de nossas grandes cruzadas e toda a nossa grande e fina razão, nossos grandes edifícios e nosso grande edificando milhares e acrescentando membros e coisas tais, redunda no mesmo, tudo um fracasso. I'm not saying that to be different. I'm saying that to be honest before God, whose book I'm standing by this morning. All turns out a flop, same result. Não estou dizendo isso para ser diferente, estou dizendo isso para ser honesto perante Deus, de quem é o livro ao lado do qual eu me encontro esta manhã. Está vendo? Tudo redunda em fracasso, os mesmos resultados. Now let us see what happens when God in His time and age and His prophets are not considered. Just depend on theology, priests, denominationalism, like we do today. Agora vejamos o que aconteceu quando Deus, em seu tempo e era,
e seus profetas não são considerados. Somente depende de teologia, sacerdotes, denominacionalismo, como nós hoje. Close. It all gets messed up. If the true Spirit of God there, it'll direct it into the Word. Not just one place in the Word, the entire Word for the entire age. See? Agora, atentamente. Fica tudo atrapalhado. Se o verdadeiro Espírito de Deus estiver ali, ele dirigirá isto à palavra. Não somente é um lugar na palavra, a palavra inteira para a era inteira. Está vendo? The day of Pentecost, the Spirit directed it right into that, Joel 2:38. See? No dia de Pentecostes, o Espírito conduziu diretamente a isso, a Joel 2:38. Está vendo? The day of Luther, it directed it right into that. Wesley, in this last Pentecostal move, but this is another age. This is the calling out of the bride. No dia de Lutero, ele dirigiu diretamente a isso. Wesley, neste último movimento pentecostal. Mas esta é outra era. Esta é a chamada da noiva para sair. Not 2,000 years ago at Pentecost or the repeat of the return. Não 2000 anos atrás no Pentecostes, ou a repetição ou o retorno. Pentecost, the Holy Spirit was in Luther. The Holy Spirit was in Wesley. It's God's Word being anointed. O Pentecostes, o Espírito Santo, estava em Lutero, o Espírito Santo estava em Wesley, é a palavra de Deus sendo ungida. And the Holy Spirit returned to the people of the age and they began to have the restoration of the gifts. E o Espírito Santo retornou ao povo da era e começaram a ter a restauração dos dons. They found out, yielding themselves to God, the Holy Ghost spoke in tongues through them. They laid their hands on the sick and they was recovered. They danced in the Spirit. Eles descobriram que, ao se renderem a Deus, o Espírito Santo falava em línguas através deles. Eles impunham as mãos sobre os enfermos e os curavam. Eles dançavam no Espírito. See, that was the age of the Reformation, bringing the church back into order. And the last order of the church was placing the gifts into the church. Está vendo? Essa foi a era da Reforma, trazendo a igreja de volta à ordem. E a última ordem da igreja foi a colocação dos dons na igreja. Like Luther, placed justification. Wesley placed sanctification. Pentecost placed the gifts. Como Lutero colocou a justificação, Wesley colocou a santificação, os pentecostais colocaram os dons. But what did they do? The same mistake as nature has patterned to the wheat stalk, they denominated, which is against God, contrary to God. Mas o que fizeram? Cometeram o mesmo erro, como a natureza exemplificou no talo de trigo. Eles se denominaram, o que é contra Deus, contrário a Deus. Now, we find out that when these stalk comes together, they form their own idea. Agora, verificamos que quando estes ceifeiros de talos se unem, eles formam sua própria ideia. No matter when the new issue, as they call it, come forth out of the assemblies of God, what did they do? E não importa quando a nova edição, como a chamam, saiu das Assembleias de Deus, o que eles fizeram? They couldn't receive it. No matter how much truth it was, the baptism in the name of Jesus Christ, they were already the general council. Eles não podiam receber isto, não importa o quanto fosse a verdade. O batismo em nome de Jesus Cristo, eles já eram o concílio geral. Man had done took it over. The Spirit had done left them. O homem já tinha tomado posse disto. O Espírito já os tinha deixado. Certo. And then this come forth, I've talked to some of your best leaders. They say, well, what would we do now? They would embarrass themselves when they know it's the truth. If they don't, they're spiritually blind and ignorant to the Bible. Então tenho conversado com alguns dos seus melhores líderes. Eles dizem, bem, que poderíamos fazer agora? Eles mesmos se envergonhavam. Quando sabem que é a verdade, se não sabem, estão espiritualmente cegos e ignorantes quanto à Bíblia. Not saying that nasty now. Saying that reverently. Because there's not a place in the Bible where anybody was ever baptized using those titles, Father, Son, and Holy Ghost.
Não estou dizendo isso para ser desagradável agora. Estou dizendo isso reverentemente, porque não há nenhum lugar na Bíblia onde alguém alguma vez tenha sido batizado usando esses títulos: Pai, Filho e Espírito Santo. And never was used till after the Ecumenical Council, the Roman Catholic Church. Their own catechism witnesses the same thing. It's a Catholic dogma. Not a Bible doctrine, but a Catholic dogma. E nunca foi usado até após o Concílio Ecumênico, a Igreja Católica Romana. O próprio catecismo deles testifica a mesma coisa. É um dogma católico. Não uma doutrina bíblica, mas um dogma católico. You Methodists brought out your catechisms and everything is like they had, just gradually growing out of it. E vocês, metodistas, publicaram seus catecismos e tudo mais exatamente como eles tinham, crescendo gradualmente a partir disto. But now when you come to Pentecost and spread out some of those dogmas you still held on to, E agora, quando vieram aos pentecostais e difundiram alguns desses dogmas, vocês ainda se apegam a eles. but now is the bride calling. Now it's when the seven seals has been opened. Now when the complete things that the reformers left has to be opened. Mas agora é a chamada da noiva. Agora é que os 7 selos foram abertos. Agora que as coisas completas que os reformadores deixaram têm de ser abertas. And only Malachi 4 can do that because it takes the revelation straight from God to an individual to do so. Got it? E somente Malaquias 4 pode fazer isso, porque isto requer a revelação direta de Deus a um indivíduo para assim fazer. Isso mesmo. It can't come to a group. Never did. One man. That's what God promised in the shadows of the coming for his bride. An Eliezer. Não pode vir a um grupo, nunca veio, um homem. Isso é o que Deus prometeu nas sombras da vinda por sua noiva, um Eliezer. Está vendo? Notice. When priests, ministers, and so forth get their own inspiration and truly anointed, Note, quando os sacerdotes, ministros e assim por diante recebem sua própria inspiração e verdadeiramente ungidos, David was anointed. The Bible said so. But you see, he went to the wrong resource. He went to the wrong channel. Davi estava ungido. A Bíblia diz que sim, porém veja, ele usou o recurso errado, ele foi ao canal errado. He channeled his anointing on the wrong side. To the people in what they thought. To the captains, what they thought. Instead of to God's holy channel. To find out what thus saith the Lord was. Is this the time for this? Is this the season for this? Is this the will of God? Ele canalizou sua unção para o lado errado, para as pessoas e o que elas pensavam, para os capitães, o que eles pensavam, ao invés do santo canal de Deus, para descobrir o que era assim diz o Senhor. Este é o tempo para isto? Esta é a estação para isto? Esta é a vontade de Deus? Then if he's a true prophet of God, he'll go before God first. Say, Father, what is it? Like Nathan did later on to David. Então, se ele é um verdadeiro profeta de Deus, ele irá perante Deus primeiro e dirá, Pai, o que é isto? Como Natã fez mais adiante a Davi. David said, is it right for me to live in a house of cedar and the ark of my God under tent out here? Davi disse, é certo eu viver em casa de cedros e a arca do meu Deus sob tendas aqui fora? And look at Nathaniel, said, David, do all that's in your heart. For God is with you. You're an anointed vessel of God. E veja Natã, disse, Davi, faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Tu és um vaso ungido de Deus. But that being a prophet and his mistaken, God's duty bound to his prophet. Porém, esse sendo um profeta e seu engano, e Deus está obrigado ao seu profeta. That night he appeared to him and said, go tell my servant David. I admire his courage. I love him for this because he's a man after my own heart. Naquela noite, ele lhe apareceu e disse, vai e dize ao meu servo Davi que eu admiro a sua coragem. Eu o amo por isso, porque ele é um homem conforme o meu próprio coração. And I know it's time that my ark would be that way, put under something, but it ain't the season for it to happen. I'll let his son do it.
but I won't let him do it. E eu sei que é tempo da minha arca estar dessa maneira, colocada sob algo, mas eu somente não é a estação para que isto aconteça. Eu deixarei que seu filho o faça, mas não deixarei que ele o faça. Then here come Nathan with, thus saith the Lord, David. The great revelation you had is as long as it was when you brought the ark up. Então aqui vem Natã com assim diz o Senhor, Davi. A grande revelação que tiveste está tão errada quanto estava quando trouxeste a arca. Está vendo? Don't you do it. Don't try it. God said he'd have your son to do it. There you are. Não faças isto. Não tentes fazer isto. Porém, Deus disse que ele fará que teu filho o faça. Aí, está vendo? Aí está. David was anointed to say that because beforehand he could see it, just as Abraham sought for a city on the earth, he was looking for it, because he's going to live here someday. Abraham is in that city. Davi foi ungido para dizer isso porque, de antemão, ele o pôde ver. Do mesmo modo que Abraão buscou por uma cidade na terra. Você sabe, ele estava esperando por ela porque ele ia viver aqui algum dia. Abraão está naquela cidade. And he went around looking for it, and right on the same grounds where he looked, it was just above him then. And we'll return in the millennium, and he'll live in that city. E ele foi para lá e para cá, esperando por ela. E exatamente sobre as mesmas terras onde ele esperou, estava logo acima dele então, e retornará no milênio, e ele viverá naquela cidade. But being a prophet, he was ordained and inspired. He knew there was a city somewhere. And he was looking for it. Todavia, sendo profeta, ele foi ordenado e inspirado. Ele sabia que havia uma cidade em algum lugar, e ele estava esperando por ela. But you see, the whole revelation that was hid from him, it wasn't for his age. On down to John, where he started coming down from God out of heaven. That was the city. Mas veja, a revelação integral disso estava escondida dele, não era para a sua era adiante, para João, onde ele a viu, que de Deus descia do céu. Essa era a cidade. See, everything has to be in its season. You plant your wheat in the spring or in the fall and cut it the next summer. Veja, tudo tem de estar em sua estação própria. Você planta o seu trigo na primavera ou no outono e o corta no verão seguinte. It's got to come up through the stalk, got to come up through the tassel, and shuck on into the... It's got to be in season. All nature runs in continuity. The Spirit of God made nature. And all God and nature is in continuity. Está vendo? Ele tem de passar pelo talo, então passar pela borla e casca e seguir para... Tem de estar na estação própria. A natureza toda segue em continuidade. O Espírito de Deus fez a natureza e tudo. Deus e a natureza em continuidade. All the things that's put in the temple was a pattern of what he saw in heaven. Todas as coisas que foram postas no templo eram um modelo do que ele viu no céu. You see a tree struggling, trying to live. That means there's a tree that don't die. Você vê uma árvore lutando, tentando viver. Isso significa que há uma árvore que não morre. You see a man struggling for life. It shows that there is a tabernacle waiting somewhere that don't die. Você vê um homem lutando pela vida. Isso mostra que há um tabernáculo esperando em algum lugar que não morre. If this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting. Se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um já esperando. The good Heavenly Father permitted me to walk behind that curtain one day and see it. How many heard the story? Looking past the curtain of time. O bom Pai Celestial me permitiu caminhar por detrás dessa cortina um dia e vê-lo. Quantos ouviram Está vendo? Vendo além da cortina do templo. There it was, just the same as I'm preaching to you all. There they stood. Souls under the altar crying, "Hallelujah." Ali estava do mesmo modo como eu estou pregando a todos vocês. Ali se encontravam almas sob o altar clamando. Até quando? Not just a myth, somebody who had intelligence. How long, Lord? Não simplesmente um mito, alguém que tinha inteligência. Até quando, Senhor? Está vendo? Why we feel that now as our age, like Brother Bill Dow sitting here at 93, there's something longing for that young man again.
Enquanto sentimos isso agora, conforme a nossa idade, como o irmão Bill Dow sentado aqui aos 93, há alguma coisa que anseia por esse jovem novamente? There's something you get anything. How would like to, Brother Jack and all the rest of us, go back, Brother Holder here, into that young manhood. Há alguma coisa, você daria qualquer coisa. Como eu gostaria, o irmão Jack e o resto de nós, voltar, irmão G. Holzer, aqui a essa jovem masculinidade. What are we going to do it for? To be young and run around again? No, sir. Because we feel we'd have more time to glorify this God that we love. Para que você quer fazer isso? Para ser jovem e correr por aí novamente? Não, senhor, porque sentimos que teríamos mais tempo para glorificar a este Deus que amamos. My dear brethren, I have this message this morning. There is a land beyond the river that's a chorus sweet forever. There we'll glorify him to the ages and all the ages of eternity. E meus queridos irmãos, eu tenho esta mensagem esta manhã. Há uma terra além do rio que chamamos doce e eternal. Ali nós o glorificaremos no decorrer das eras e de todas as eras e da eternidade. Why do we feel that? Because the deep is calling to the deep. And as long as the deep's a calling, there's got to be a deep to respond to that call, or there would be no call. Por que sentimos isso? Porque o abismo está chamando o abismo e enquanto o abismo está chamando, tem de haver um abismo para responder a esse chamado ou não haveria nenhum chamado. Before there can be a creation, there has to be a creator first to create the creation. Or there's no. That shows the very evidence that there is. Antes que possa haver uma criação, tem de haver um criador primeiro para criar a criação, ou não há nenhuma. Isso mostra a própria evidência de que há. Notice these priests all out of line. Notice the anointing. All right. Nothing wrong with anointing. Note estes sacerdotes totalmente fora de linha. Note a unção. Tudo bem. Nada de errado com a unção. Same with you Pentecostals. But watch what channel you're moving in now. The day has changed since Pentecost. Something else is going. A mesma coisa com vocês, pentecostais, mas observe em que canal vocês estão se movendo agora. O dia mudou desde o Pentecostes. Alguma outra coisa para nós. If there'd been no prophet in the land, perhaps David had been right. Right. But there stood Nathan, vindicated, ordained, witnessed by God to be a prophet. Se não houvesse profeta na terra, talvez Davi estivesse certo. Isso mesmo. Mas ali se encontrava Natã, vindicado, ordenado, testificado por Deus que era profeta. Watch. The ark in the Bible always is a type of the Word to us because it was the Word of God in the ark. Observe, a arca na Bíblia sempre é um tipo da palavra para nós, porque era a palavra de Deus na arca. And was, notice the ark that they brought up, look how they did it. It was not put in its original God-ordained position. E era, note a arca que trouxeram, veja como o fizeram. Ela não foi colocada em sua posição original, ordenada por Deus. Now God said, back here in the laws, that it must, how it must be done, how this ark must be moved and who it must be moved by. Agora Deus disse aqui atrás na lei que tem como devia ser feito, como esta arca devia ser movida e por quem devia ser movida. But David, under his anointing, my brethren, don't you miss this, and my sisters, you who want to be women preachers and so forth, don't you miss this? Porém, Davi, sob sua unção, meus irmãos, não falhem em entender isto. E minhas irmãs, vocês que querem ser mulheres pregadoras e coisas tais, não falhem em entender isto. No matter how much your anointing is, you've got to get in God's provided position. Não importa quanta seja a sua unção, você tem de se pôr na posição provida por Deus. David's anointing was all right. But in doing it, he got enthused and stepped over the boundary line. What did he do? He stepped over the boundary line. A unção de Davi estava bem, mas ao fazê-lo, ele se entusiasmou e cruzou a linha divisória. O que ele fez? Cruzou a linha divisória. Instead of putting the ark in its original position, he carried it on a new cart and not over the hearts of the Levites.
Ao invés de colocar a arca em sua posição original, ele a transportou em um carro novo, e não sobre o coração dos levitas. It was supposed to be carried on the shoulder of the Levites, which is over the heart. The word is not in the mind, it's in the heart. Ela devia ser transportada no ombro dos levitas, o qual está acima do coração. A palavra não está na mente, está no coração. Not on a new cart. What was that? Represented something new. David did there, spoke of every denomination that ever be. Não em um carro novo. O que foi isso? Algum representava algo novo. Davi fez ali, falou de toda denominação que algum dia haveria. God's word is not to be but carried by state presbyters or bishops and so forth of denominations. A palavra de Deus não é para ser transportada por presbíteros estaduais ou bispos e tais de denominações. It's the baptism of the Holy Ghost in the heart of man and not in some ecclesiastical move. É o batismo do Espírito Santo no coração do homem e não em algum movimento eclesiástico. The Holy Spirit is a treasure of God's love in the heart of men and women to obey. See? O Espírito Santo é um tesouro do amor de Deus no coração de homens e de mulheres para obedecer. Está vendo? On the shoulders of his ministers. His ministers was the Levites. Put it up over their left shoulder and packed that ark like that because it was up over their heart. They had the burden of the word on their heart. Amen. Era nos ombros de seus ministros. Seus ministros eram os levitas. Colocavam-no sobre o ombro esquerdo e carregavam aquela arca assim, porque estava sobre o coração. Eles tinham o fardo da palavra sobre o coração. Amém. Now you got the burden of your denomination on your heart. The burden of your congregation, whether you go to build this or do that or do something else. Agora vocês têm o fardo de sua denominação sobre o coração, o fardo de sua congregação. Você vai construir isto, ou fazer aquilo, ou fazer alguma outra coisa. The burden of how many more you go to give to your denomination. Instead of the burden of the word of the Lord, that people will see only the word of God and nothing else. O fardo de quantos mais vai trazer a sua denominação, ao invés do fardo da palavra do Senhor, até que esse povo seja somente a palavra de Deus e nada mais. But you got on a new cart now, see? They're packing up here in the ecumenical council even. Shoulders. Mas vocês a têm em um carro novo agora, estão vendo? Eles a estão carregando até mesmo aqui no concílio ecumênico sobre ombros. I don't want to get critical. May God help me. I just tell you the truth. Eu não quero me tornar crítico e que Deus me ajude. Eu estou somente lhes dizendo a verdade. Now, influenced by creeds and ecumenical councils, the word, the real word of the season of that age was ignored because they had a lot of emotion. Agora, influenciados por credos e concílios ecumênicos, a verdadeira palavra da estação daquela era foi ignorada, porque eles tinham muita emoção. But David, the anointed king, he was king, but he was anointed king. Porém, Davi, o rei ungido, ele era rei, mas era rei ungido. You say, I'm a minister anointed, then stay a minister. Don't try to be a prophet. If you're evangelist, stay evangelist. Você diz, eu sou ministro ungido. Então permaneça ministro, não tente ser profeta. Está vendo? Se você é evangelista, permaneça evangelista. Remember, as Uzziah, in the days of Isaiah, the young king, the young prophet, Uzziah was a great man, anointed man. God blessed him. Blessed his family. I preached on that to you here one time. Lembre-se de Uzias nos dias de Isaías, o jovem rei, o jovem profeta. Uzias era um grande homem, homem ungido. Deus o abençoava. Bendisse a si mesmo. Sim, eu preguei sobre isso para vocês aqui uma vez. When the trumpet of the Lord shall sound, that time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the
Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord,